As Ilhas Selvagens receberam uma expedição com cerca de 40 investigadores de diferentes áreas, num projeto que procura monitorizar e projetar o futuro do território mais a sul de Portugal. É a maior área protegida portuguesa e foi a primeira reserva de Portugal em 1971. A Expedição Selvagens 50 saiu do Funchal no dia 23 de abril. Depois de cerca de 2 dias no mar, a bordo do Santa Maria Manuela, um grupo constituído por 40 investigadores iniciou o trabalho a desenvolver nas selvagens. O grupo, que esteve a trabalhar na zona do intertidal, monitorizou as diferentes temperaturas das marés, num estudo relacionado com o aquecimento global. Alterações climáticas nós só conseguimos ter resultados ao fim de muitos anos e é por isso que é um trabalho muito extenso. De qualquer das formas, não deixa de ser interessante, vendo o contexto geral dos vários sítios onde vamos trabalhando, que aqui existe uma biodiversidade muito específica, com nuances muito interessantes, lapas bastante grandes, caramujos grandes, mas depois toda uma ausência de outros tipos de organismos que são comuns noutros lugares, inclusivamente nas desertas e na Madeira. A equipa do Museu da Baleia colocou um hidrofone nas águas das Ilhas Selvagens para monitorizar a presença de cetáceos através do som. Vimos uma baleia, não conseguimos identificar a espécie porque estava muito longe e hoje de manhã já vimos alguns golfinhos que estavam a se alimentar com as cagarras. Nesse mesmo mar, o grupo de oceanografia usou o Wirewalker pela primeira vez nas selvagens. O Wirewalker é um perfilador vertical que faz medições de temperatura, condutividade, de salinidade, oxigênio dissolvido, turbidez e clorofila A. Estes perfis permitem-nos fazer uma caracterização ao longo da coluna d'água. Nesta expedição utilizámos um cabo de 50 metros, que nos faz ter valores ou parâmetros físicos até 50 metros de profundidade. Acoplado ao Wirewalker temos também um sensor de dióxido de carbono, de PCO2, que nos faz medições à superfície da água e na atmosfera. Já a equipa de mergulho científico, constituída por 6 elementos, tinha como objetivo caracterizar a comunidade de peixes e de algas no mar em redor da ilha. Foram 6 mergulhadores que conseguiram, nestes 5 dias de trabalhos efetivos na Selvagem Grande e Selvagem Pequena, a mostrar 14 pontos diferentes, 14 estações diferentes, sendo que 11 delas foram na Selvagem Grande e 3 foram na Selvagem Pequena, num intervalo de profundidade entre os 10 e os 20 metros. Realizaram-se 84 transeptos para contagens de peixes e realizaram-se 28 para a macrofauna móvel e também 28 para a comunidade que vive fixa, séssil, fixa ao fundo, quer de algas, quer de invertebrados. Uma comunidade diferente daquela existente na Ilha da Madeira. Realmente existem diferenças na biodiversidade e na estrutura das comunidades entre a Ilha da Madeira e as selvagens. Essas diferenças são nomeadamente, portanto, na parte em que eu trabalhei, que foi nas macroalgas, verifica-se que existe uma cobertura na ordem dos 100% de cobertura no fundo e isso não se verifica na Ilha da Madeira. Assim como a comunidade de peixes. A nível dos peixes, verifica-se também diferenças. Os indivíduos são maiores do que na Madeira e isto reflete-se também porque as selvagens é uma área marinha protegida, enquanto a Madeira tem mais pressão do ser humano, porque existe pesca em vários níveis, quer recreativa, quer a nível comercial. Reserva que necessita da continuidade destes projetos para garantir a sua preservação. Ter sempre um sentimento de curiosidade e de humildade perante aquilo que estamos a ver, registar e trazer essas informações também para mostrar às pessoas porque é que nós temos esta área marinha tão especial em Portugal e de que forma é que ela pode mostrar ao mundo e ser um exemplo para o mundo em termos de proteção do oceano.
Esta equipa de mergulhadores recolheu amostras de água na zona subtidal com o intuito de estudar o ADN ambiental presente no mar. Quando chegam ao barco, são filtradas por uma cassete com duplo filtro de DNA para o DNA ambiental, que não é nada mais nada menos do que os vestígios que os seres deixam no seu habitat. Estes podem ser escamas, fluidos, muco, etc. O objetivo é caracterizar os grupos taxonómicos que estão presentes neste habitat, nomeadamente na zona subtidal queremos caracterizar grupos macro, nomeadamente peixes, invertebrados, molúsculos, crustáceos e mamíferos. Em terra também estamos a fazer recolha de amostras de vegetação com o intuito de caracterizar o grupo dos insetos, que é um grupo que é de mais difícil detecção. Insetos que, em termos numéricos, têm aumentado, 20 anos depois da erradicação das espécies invasoras. O protocolo de amostragem tinha sido feito há cerca de 20 anos atrás. Portanto, pretendia-se saber de que maneira é que as populações de insetos evoluíram após um projeto que erradicou um conjunto de espécies invasoras. As nossas observações, e no caso dos insetos, nós temos que fazer um trabalho de laboratório, portanto são ainda conclusões preliminares, é que na selvagem grande há um conjunto de espécies endémicas que recuperou porque estas espécies estão associadas ao coberto vegetal e como o coberto vegetal se desenvolveu com a erradicação dos coelhos e dos ratos, como esse coberto vegetal se desenvolveu, beneficiou também as populações de insetos. Por outro lado, este projeto também, para além do trabalho que foi feito na selvagem grande, permitiu também fazer um estudo, não apenas aqui na selvagem pequena, como também no Ilhéu de Fora, e temos alguns dados que vamos dar a conhecer em trabalhos futuros. Cá nas selvagens existem duas espécies de répteis nativos e ambas são endémicas do ponto de vista da subespécie. É que as populações que existem cá, a de lagartixa da Madeira, o nome comum é lagartixa da Madeira, é uma subespécie chamada Teira dugesi selvagensis. O nome selvagensis quer dizer que só existe cá, e a outra espécie é uma osga, que é endémica das selvagens, a osga das selvagens, que é a Tarentola boetgeri bischoffii. E essa também é exclusiva. Tanto uma como outra ocorrem nas três ilhas do arquipélago, e nós sabíamos e temos estado a estudar a população da selvagem grande. Temos visto um aumento enorme a nível populacional dos répteis, as populações estão mais numerosas, os indivíduos estão mais saudáveis, têm o maior peso corporal, têm o maior tamanho. As lagartixas não foram tão monitorizadas desde o início e o que vemos é um aumento enorme. E então, eu estive cá nas selvagens a última vez em 2010 e desde então a população de lagartixas aumentou imenso. O mesmo acontece com os moluscos. O nosso objetivo foi perceber qual é a sua distribuição e quantos animais aqui existem. Não só na selvagem grande, mas também na selvagem pequena e potencialmente no Ilhéu de Fora. O que nós fizemos foi também implementar um programa de monitorização que já existe previamente para outros grupos biológicos para avaliar o impacto da retirada das espécies de plantas invasoras e de animais. Nós utilizamos esses quadrados e fizemos o nosso trabalho também, implementamos um programa de monitorização. Uma evolução que também foi observada pelo investigador espanhol Manuel Nogales. La primera vez que yo visité Selvagen Grande fue hace 35 años, este año. Y lo que he visto no tiene nada que ver con lo que yo vi hace 30 años. Mis notas de campo las tengo conmigo y he ido recordando todo lo que vimos en aquella época y era un ecosistema bastante delicado, no estaba en un buen estado de conservación. Ahora, 35 años después y 20 años después de la erradicación de coellos y ratos, está volviendo a tener un esplendor interesantísimo y creo que la presencia de esa gran cantidad de lagartijas que estamos viendo, eso previamente era imposible de ver. Las lagartijas había muy pocas y estaban en las faláceas ligadas a los niños de cagar. Ahora están por todos los lados. Resultados que deixaram as várias equipas no terreno com um sentimento de dever cumprido. Pelo menos foi com esse sentimento que os coordenadores do projeto chegaram à Madeira. Estamos a chegar ao Funchal depois de uma semana de árduo trabalho nas Ilhas Selvagens. A expedição Selvagem 50 foi um êxito. As pessoas que participaram, os especialistas que temos a bordo e que tiveram mandatos nas selvagens, empenharam-se muito para que todo o plano que estava preconizado à partida fosse cumprido.
Vamos agora avançar para a segunda fase, que é exatamente o tratamento dos dados, é preparar os planos de monitorização, é preparar o futuro daquela reserva, agora cada vez mais baseado na ciência. O balanço não poderia ser mais positivo. Estamos toda a organização e todos os intervenientes estão super satisfeitos com os resultados. Tivemos uma equipa fantástica, todos a trabalharem para o mesmo, trabalhamos imenso mesmo, portanto, era acordar muito cedo e todo dia a tentar mais e mais, e regressávamos já bastante tarde, todos muito cansados, mas agradados e felizes porque os nossos objetivos foram todos concretizados. Não houve nenhum acidente, que de facto é sempre uma coisa que nos preocupa muito à partida. Tínhamos mergulhadores, tínhamos pessoas a trabalhar em terra, tínhamos desembarques. De facto, a capacidade instalada no Instituto e o pessoal que o Instituto tem treinado para responder a estas questões esteve no seu melhor e chegamos todos muito felizes e completamente satisfeitos com o decorrer das operações. Depois de uma semana no terreno, que contou ainda com trabalhos na área de botânica, aves marinhas, monitorização do lixo e prospeção de um habitat para o lobo marinho, os vários grupos de trabalho passam agora à segunda fase do projeto, uma fase de análise e conclusões. Nas selvagens ficaram os vigilantes e a polícia marítima, que são os responsáveis por garantir a preservação deste que é o território mais a sul de Portugal. Bom trabalho. Sozinho, bom.